Programa Um Novo Olhar. Olá, amigos e amigas que acompanham o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Sobrecarga mental e o mito de dar conta de tudo. Bom, quem aí, levanta a mãozinha, se identifica com essa ideia, né, de dar conta de tudo? Que muitas das vezes nós podemos até misturar, né, confundir o nosso valor pessoal com produtividade. Então, para ter essa conversa aqui, eu vou chamar a Delmar. Seja bem-vinda, Dê. Vai dividir esse espaço e responder as perguntas que vocês nos enviam. Boa tarde, Dê. Uma alegria estarmos juntas, adoro estar com você sabe disso, e com todos aqueles que se conectam com a plataforma aí através das várias mídias. Então, é uma alegria, e isso é pura verdade, né? O mito de dar conta de tudo. Na faixa dos meus 20 e poucos, mais ou menos a idade que você está agora, eu acho que eu passei uma época que achei que eu dava conta, sabia? Mas foi só nasceu a primeira filha que eu falei, não, dá não. Então, você vê que a vida, às vezes, ensina a hora que você para pensar que não dá para dar conta de tudo, né? Isso é um mito, como você acabou de colocar, Fernanda. Maravilha, é por isso que eu até brinquei, né? Eu falei, levanta a mãozinha aí, quem já? Porque eu acho que todos nós, em algum momento na vida, pode acabar caindo nesse mito, né? E para aquecer a nossa conversa, iniciar aqui, Delmar, vou puxar a pergunta do Carlos Eduardo de Santana. Ele pergunta assim: me cobro o tempo todo para ser produtivo, até nos momentos de descanso. Como saber o limite entre esforço saudável e autossabotagem disfarçada de performance? Pergunta boa, hein, Delmar? Essa é muito boa, e a resposta para o Carlos está embutida na própria pergunta. Quer ver como você já se respondeu? Eu me cobro o tempo todo, até nos momentos de descanso. Quer dizer, você está descansando e vem a cobrança. Isso daí já dá para perceber que você já está atravessando o limite saudável. E quando se fala do emocional, do mental, como é mais sutil, não se vê, às vezes é mais difícil saber esse limite. Nós temos uma prova disso quando estamos carregando um peso muito maior que fisicamente podemos carregar. Pega uma sacola pesada, algum objeto pesado, e depois te dói as costas. Fala, foi aquele peso que eu carreguei. Passei do limite. Então, no físico, parece que nós temos como é concreto, nós temos uma facilidade maior. Mas é muito semelhante no campo emocional e no campo mental. Então, se você está descansando e começam as cobranças, já é um sinal que não está saudável, porque é importante você se dizer, agora é hora de descansar, é hora de leveza, de tirar o peso, não é? Dá para ser produtivo o tempo todo, querer performar, quer dizer, querer mostrar um trabalho o tempo todo, isso além de ser desgastante, não é saudável. Carlos, voltando para você, Fê. Perfeito. Olha, gente, já estou sentindo aqui que eu vou pegar carona nas dicas e nos aprendizados. Maravilhoso. Seguindo aqui com a pergunta da Andréia Matos, do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Ela pergunta assim: às vezes sinto culpa por descansar, como se estivesse perdendo tempo. O que a psicologia e o espiritismo dizem sobre a importância do repouso da mente e do espírito? Delmar. Seguimos. Fernanda, estamos seguindo, né? Você vê, mudou só de cobrança para culpa. Fiquei aqui pensando, qual a diferença de cobrança e culpa, né? A cobrança é quase que um autoflagelo, e quando eu me culpo, eu quero me punir, e uma das formas de punição, no tema que estamos trabalhando hoje, né, uma das formas de me sentir culpada e punir é não descansar. Então, olha aí, você também já está trazendo meio que uma resposta na sua própria pergunta, Andréa. A culpa pelo descanso, para que serve a culpa? Quando nós quebramos algum valor. Então, para você, o tempo é um valor importante? E para você perder
tempo é descansar, quer dizer, quando você está descansando, você está perdendo tempo. Essa é a crença para você poder trabalhar dentro de você. Pelo contrário, quando você descansa com qualidade, você ganha tempo, você ganha qualidade de vida, você ganha qualidade no tempo das coisas que você vai fazer logo depois. Porque se você fica sem descanso, chega uma hora, você não percebendo o limite, você começa a perder qualidade. Qualidade de atenção, qualidade de relação, qualidade você com você, não está dando tempo. E sem perceber, achando que está ganhando tempo, quando na verdade, né, aí sim, quando nós excedemos, nós perdemos tempo. Quando nós excedemos na atividade sem qualidade. Então, quando você diz o que a psicologia diz, né, de culpa pelo descanso, infelizmente é uma doença desses tempos modernos. Né? Eu também escuto as pessoas falar, eu durmo pouco porque para mim dormir é perda de tempo, descansar é como se o corpo fosse uma máquina onde você liga, até a máquina nós temos um descanso para a máquina e o corpo vai, sem parar, opa, né? A pessoa ela sai da academia, vai para o trabalho, vai para casa, vai para... Poxa, calma. Então, esse cuidado, o que a psicologia diz? Que é uma das doenças modernas. E precisa de quê? De tratamento. Ah, precisa de remédio? Não, precisa de consciência. E, às vezes, até colocar na agenda. Olha só, colocar na agenda pausas. Lembra um livro que nós falamos aqui há um tempão, Fernanda, que era Sem Esforço? Ele dizia que até 1 minuto de descanso podia mudar totalmente o dia de uma pessoa. 1 minuto de descanso. E tem pessoas que falam, não, eu não me dou nem 1 minuto. E falam isso com até um certo orgulho de si próprias. Então, é muito preocupante tudo isso. E aqui, como disse a Fê, a dica é, tá difícil achar um momento de descanso, sabendo que é uma qualidade de tempo que você vai, se você fizer esse descanso, e aí eu vou juntar com o espiritismo, né? Nesse tempo você se conecta com a espiritualidade, você se conecta com seu mentor, anjo de guarda, o nome que você der, você se conecta com a natureza, se for o caso. Então, percebe como isso vai fazer bem para o teu espírito? Às vezes tem pessoas que ouvem uma música enquanto descansam, isso eleva o espírito, olha quanta coisa. Então, transforma a culpa em responsabilidade, a habilidade de dar uma nova resposta no descanso e transformando a tua crença do tempo. É isso, Fê? Maravilhoso. Mari, eu achei super interessante, né? Você fez uma analogia em relação até uma própria máquina, né? O quanto que a gente põe ela de repouso, a gente desliga, né? E eu fiquei pensando, assim, refletindo, o quanto a máquina, se ela exceder um limite, né? Não tem, às vezes, a ventoinha do computador que esquenta tanto que para. Eu falo isso porque aconteceu com o meu há 2 anos. Aconteceu isso com o meu computador, ele queimou, literalmente. Mas é isso, né? O quanto que esquenta, e chega uma hora, para, né? Então, o quanto que o nosso corpo também funciona dessa lógica. Se a gente, né, ir excedendo tanto, esticando tanto, chega uma hora que o nosso próprio corpo começa a responder, né? E seguindo aqui, eu acho que vai ser interessante, essa próxima pergunta da Flávia Manuela de Piracicaba, ela diz assim: tento dar conta de tudo, mas acabo me sentindo exausta e frustrada. Mais sentimentos aparecendo, hein, Vilmar? O burnout pode ser também um chamado da alma para mudar de rota? Olha que interessante, Vilmar. Pois é, o que você acabou de falar da máquina que vai, essa máquina que chega uma hora ela para, no ser humano, fazendo uma correlação, tem até nome, né? Acabou de colocar aí, chama burnout.
É exatamente isso, né? Quando você tenta dar conta de tudo, entra na exaustão e segue em frente, exausta mesmo, vai se arrastando, frustrada, vai se arrastando. Óbvio que chega uma hora, chega no médico e fala, ó, tá com a exaustão. Agora tem um nome, chama burnout, quer dizer, já foi pro limite, né? Já avançou no limite, já extrapolou o limite. Então, é muito importante essa mudança de rota, como a própria Flávia colocou, né? Então, eu acho importante você já observar e já colocou também, ó, eu tento dar conta de tudo. A consciência, para mim, tomada de consciência é meio caminho andado, sabe? Meio caminho. Para a solução, você precisa de uma metade e outra metade. Metade do caminho andado, oxe, eu tento dar conta de tudo. Então, eu já sei tomar consciência que ninguém dá conta de tudo, tá? Pode por um tempo, em alguma área, mas o tempo todo não dá, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei muito em casa, eu não dava conta, então eu não estava dando conta de tudo. Eu não conseguia lavar, passar, cozinhar. Então, no início, nos meus 20 e poucos anos, como eu trabalhava, fazia faculdade, no casamento, eu cuidava da casa, uma época eu achei que eu dava conta de tudo. Aí dava, né? Poxa, trabalhava, a casa não sujava tanto, chegava à noite, às 11 da noite, saía às 7 da manhã, faxina uma vez por semana. Falei, nossa, até que a vida dá, né? A gente consegue dar conta. Aí, quando uma criança nasce, aí vai por terra essa questão de que damos conta de tudo. Então, eu agradeço, porque a partir do nascimento da minha primeira filha, eu já tive essa noção dos limites. E daí em diante, quando nasce o segundo filho, quando vem muito trabalho, você começa a adequar e fazer escolhas. Eu acho que essa é a consciência. Sabendo que eu não dou conta de tudo, de que pedaço eu consigo dar conta. E aí você vai administrando, o que foi falado até aqui, administrando o tempo, administrando as expectativas, as possibilidades, o tempo da nossa vida. Então, respondendo aí para a Flávia, tentar dar conta de tudo, já para mim é o começo. Opa, você já tem a consciência de que não dá para dar conta. E essa exaustão, quando você olha para ela, e essa frustração, é sim um chamado da alma. E você vai mudar a rota de que forma? Colocando a sua prioridade, dedicando um tempo de qualidade para essa prioridade. E depois outra, porque tem pessoas que usam no plural. Não existe prioridades. A palavra prioridade já diz o que é mais importante neste momento. E assim vamos, devagarzinho, principalmente colocando essa prioridade, a prioridade da alma, das questões que são essenciais. Porque tem áreas da nossa vida, em todas elas, tem coisas que são fundamentais, fundamentos e pilares, e tem coisas que são essenciais da alma, de prioridade para essa área. Aí, respondendo para a Flávia. Fernanda? Maravilhoso. Você sabe, Delmar, que você até trouxe, né, a questão da idade, e me lembrei de uma das coisas que eu fiz há pouco tempo e me ajudou muito a lidar com frustrações, expectativas, né, principalmente no campo do trabalho. A pizza dos papéis. Sabe quando a gente separa cada papel, né, que nós estamos envolvidos, vai tendo um olhar ali desse todo. Eu acho que é uma das formas também da gente saber o quanto nós estamos, às vezes, né, dando muita energia ou dando pouca. Eu acho que é um exercício bem interessante também de autoconsciência, né? Como ela trouxe essa questão do trabalho, falei, deixa eu levar porque me ajudou. Muito bem, gente, fazendo uma pausa aqui na nossa conversa, eu quero reforçar, né, a parceria que nós, do Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto. Então, olha que maravilha, gente. Nós estamos falando de um tema que, às vezes, né, acho que a própria Delmar trouxe, às vezes fica difícil lidar sozinha.
né? Precisa de uma figura de um profissional, às vezes um olhar de fora, né? Trazendo uma compreensão desse todo que nos envolve, né? Então, fica aqui o nosso convite para vocês terem um instituto como um espaço mesmo de suporte e ajuda, tá bom? Então, todos vocês, amigos da Boa Nova, têm 15% de desconto em todos os serviços. E aí eu deixo aqui também, né, o nosso convite para você que está nos assistindo, para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode ajudar por duas formas. A primeira, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, o DDD é 11, número 972610272, de maneira segura e tranquila. Mas se você também preferir, você pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, seguindo aqui na nossa conversa, sigo com a pergunta da Ana Maria de São Paulo. Ela pergunta assim: a gente cresce ouvindo que quem quer dá um jeito. Essa é boa. Mas será que isso é verdade? Como o Espiritismo fala sobre aceitar nossas limitações sem culpa ou vergonha? Delmar. Pois é, já que é do ponto de vista do Espiritismo, eu vou direto ao ponto, Fernanda. Eu adoro a resposta dos espíritos para a pergunta que Allan Kardec fez, né? O que é trabalho? Os espíritos respondem: é toda atividade útil. E até quanto trabalhar? Até o limite das forças. Mas já está aí a resposta. Olha que já que pediram, né? A nossa amiga Ana Maria pediu a visão do espiritismo, tá? É muito claro, né? E aí, de novo, precisamos ter essa consciência. O limite das forças, e aí depois ele explica, né? Para algumas pessoas, né? O que é muito trabalho para uns, para outros não é tanto e para outros é pouco. Então, essa história de que quem quer dar um jeito, depende, né? Que jeito é esse que essa pessoa está dando? Ela dá um jeito à custa do quê? Porque se ela vai dando um jeito, mas também às vezes dá um jeito, tem aquela ideia da gambiarra, né? Faz de qualquer jeito. Cuidado, porque às vezes nós vamos repetindo como se fosse uma grande verdade. Pode ser uma verdade, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, achei bom, né? Assim, porque precisa querer também, né? Agora, aceitar as limitações é fundamental. Para quê? Para ter longevidade. Se eu não aceito as minhas limitações, o que vai acabar acontecendo? Você colocou culpa e vergonha. Mas é a questão de ultrapassar, é como o carro, ultrapassa limite, dá cavalo de pau. Ele vai se desgastar muito mais, a gasolina vai embora, que também, fazendo essa correlação com a vida, também. Então, crescer, uma coisa que às vezes é uma verdade, depende de quem falou e como falou, e aí, né, isso fica como um consenso coletivo, vamos trazer para o individual. O Espiritismo é muito claro. Toda atividade útil. Então, quando eu estou me cuidando, é uma atividade útil. Quando eu estou cuidando do outro, quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando, tudo isso com qualidade é uma atividade, até o limite das forças. Então, vamos trocar culpa por responsabilidade e se envergonhar do quê? De ter uma qualidade de vida, para ter mais tempo, para colaborar mais, né? Fico por aqui, Fernanda. Perfeito, muito bem. Delmar, seguindo, finzinho do nosso programa aqui, da nossa conversa, mas eu gostaria de fechar com a pergunta do Antônio Carlos, de Santo André. E ele pergunta assim: vejo pessoas no Instagram produzindo, malhando, estudando, me sinto sempre para trás. Como não cair na armadilha da comparação e desenvolver um olhar mais amoroso comigo mesmo?
Pois é, Antônio Carlos, adorei essa pergunta, porque ela dá pano para manga. Primeiro, você viu o que você falou? Quando você se compara, você já viu que você, me sinto sempre para trás, né? Porque quem compara, para. Para você comparar, você precisa parar. E você encontrou aí algumas pessoas que produzem, que malham, que estudam, se sente para trás. Mas você olhou para trás também? Tem pessoas que não produzem, não malham, não estudam. Daí você vai se sentir para frente. Parou, Antônio Carlos, para. Você quer ser mais amoroso com você mesmo? Se você quer ser mais amoroso, para de se comparar, né? Já que você aprendeu agora que quem compara, para. Isso é uma armadilha. Sim, a comparação é uma armadilha, porque sempre você vai encontrar, tá? Então pega cada um aí, produzindo, você vai encontrar gente que produz mais, gente que produz menos. Malhando, vai encontrar gente que malha mais, que malha menos. Estudando, pessoas que estudam mais, que estudam menos. Parou, Antônio Carlos. E aí a pergunta é, o que te faz se sentir realizado, sentir que você contribui para você e para o outro, que você cuida de você e cuida do outro, e aí você faz uma lista, tá? Para você é importante malhar? Coloca lá. Quantas vezes é possível? Não consigo malhar, mas caminhar dá, né? Então vamos caminhar pelo menos. Aí você coloca ali se é importante para você, né? E produzir. O que é produzir para você? Quantas horas? Que tipo de trabalho? Estudo? Faz, né? E aí você cultiva. Como um jardim. Você planta atividade física, você planta estudo, depois você rega, depois você cuida. Então você cultiva, você desenvolve esse bem-estar e aí você tem esse sentimento de mais amor para com você mesmo. Fernanda? Maravilhoso. Gente, conversa boa é conversa que passa rápido, né? Pois é. Então, chegamos no finalzinho. Quero devolver novamente a palavra para você, Dê, para fazer seu fechamento. E já, né, agradecendo aí pelo momento de aprendizado, Delmar. Eu que agradeço, esse tema ele é muito importante. E o nosso maior exemplo, que é Jesus, vocês já viram Jesus sobrecarregado, esfalfado, né? Ele não trouxe em nenhum momento, ele trouxe aí separar o joio do trigo, ele trouxe lições para que possamos aprender, né, mas ele trouxe uma grande lição, dar mais atenção às coisas espirituais do que às questões materiais, no equilíbrio, mas dando mais importância para a nossa pátria espiritual, para onde vamos. Então, que possamos colocar em prática as lições do Cristo. É assim que eu encerro, agradecendo mais essa oportunidade de estar com você, Fernanda, com todos da equipe e com todos que estão em sintonia. Maravilhoso. Obrigada a todos. A nossa equipe, né, da produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Jefferson, todos da equipe técnica. E esperamos vocês numa próxima oportunidade. Até! Você acompanhou Um Novo Olhar.